Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná. Olha, hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que está movimentando Curitiba há meses ou talvez já aí nos últimos anos. Curitiba tem se transformado e chamado a atenção até do Brasil, tem se transformado num polo cinematográfico. A gente vai conversar aqui hoje com dois convidados, o Marino Galvão Júnior, que é o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, também é ator, né? E nos últimos anos aí vem atuando no setor cultural de Curitiba. E também com o Antônio Gonçalves Júnior, que é produtor de cinema, um dos criadores do festival Olhar de Cinema, que acabou de acontecer, inclusive, em Curitiba. E também é o proprietário, o sócio da Grafo Audiovisual. Acabou de voltar de Cannes, né? Bom dia, Antônio. Bom dia, Marino. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Voltei mês passado, em maio, estive no Festival de Cannes, né? Representando a Grafo Audiovisual com projetos lá em busca de coprodutores internacionais, né? Então fui selecionado entre 10 produtores brasileiros de diversas regiões do país, né? Fui o selecionado aqui do Paraná, para levar projetos lá para atrair recursos para a gente gravar aqui em Curitiba, no Paraná. Em Curitiba, né? Bom, a gente tem visto aí, né, nos últimos tempos, que Curitiba está se tornando um polo cinematográfico, né? Com muitas produções acontecendo na cidade. Volta e meia tem atores aí circulando por aqui, né, Marino? Esses dias o prefeito Eduardo Pimentel recebeu lá na prefeitura, ou ele teve no set de filmagens de um longa que estava sendo rodado aqui, não é? Exatamente, é o longa A Arte do Roubo, que foi uma produção, uma superprodução de 12 milhões de reais, orçamento de mais de 12 milhões de reais. Uhum. E o prefeito esteve lá numa locação que é da prefeitura, que é o Circo da Cidade, que fica lá no Alto Boqueirão, onde estava sendo feita uma série de cenas desse filme, né? Certo. Que tinha, inclusive, a presença do Reinaldo Giannichini e da Carla Dias, dois atores aí bem conhecidos da cena nacional, televisivos, né? Uhum. E foi uma produção que realmente impactou, mexeu bastante com a cidade, com várias locações, entre elas o MON, porque o filme era ambientado num museu, né? A história toda gira em torno de um roubo que será feito de obras de arte em um museu, e o MON também foi uma das locações. E o circo acabou entrando na história porque uma das cenas, as personagens que vão praticar o roubo, elas vêm da área de trapézio, elas precisam ter essas aptidões. Então essa cena acontecia ali porque é o momento em que o Reinaldo Giannichini, que é o idealizador do crime, ele vai recrutar essas pessoas no circo. Então foi bastante interessante porque mexeu com a cidade, realmente, é uma produção envolvendo bastante atores, né? Então é algo que realmente transforma o cotidiano da cidade. E o diretor desse filme é o Marcos Jorge, né? O Marcos Jorge, que é do filme Estômago 2, né? Que ele ficou muito conhecido com o filme Estômago. Do 1 e do 2, né? Exatamente. E o Estômago 2, que foi um filme que fez muito sucesso também, acho que recordista aí de bilheteria dentro do cinema nacional. É verdade. Só uma curiosidade, você é ator também, né? Sim, trabalhei durante, mais de 20 anos como ator, então um pouquinho afastado dos palcos. Lá com o Fiani, né? Tive uma parceria grande com o João Luiz Fiani lá no Teatro Lala Schneider durante 20 anos, entre 95 e 2015, mas desde 2015 eu venho atuando no setor público, né? Assumi o ICAC, Instituto Curitiba de Arte e Cultura, em 2015, e agora, mais recentemente, o Eduardo Pimentel, o prefeito, me convidou para estar à frente da Fundação Cultural de Janeiro. Mas você, nesse período aí, você não teve uma recaída? Muito pouco, Reinaldo. A última ocasião que eu estive no palco foi em 2019. Naquela ocasião, a Biblioteca Pública estava fazendo uma homenagem ao Lauto Trevisan, que agora acabou de completar 100 anos, e aí me convidaram para fazer um monólogo, que desde 2008 eu fazia com textos do Dalton Trevisan, e eu estive na Biblioteca Pública fazendo esse monólogo em 2019. Mas foi a última vez que eu atuei. Uhum. Deu saudade agora, nesse período que a gente estava comemorando o aniversário do Dalton. Cinema, você já fez? Sim, fiz alguns filmes, fiz alguns curtas, e o filme, talvez o longa de mais destaque que eu fiz foi o Mistérios, né, que direção do Beto Carminati, uma produção da Mônica Richbitter e do Gil Baroni, exatamente. Mistérios, eu me lembro desse longa. Esse longa é um longa muito interessante. Era uma história do Valêncio Xavier, né? Exatamente, adaptação do Mês da Gripe do Valêncio. Do Mês da Gripe, isso,
É isso mesmo. Bom, vamos voltar aqui a falar de cinema, né? Por que, na opinião de vocês dois, aí quem vai responder primeiro, vocês decidem. Por que Curitiba começou por que ela virou esse polo cinematográfico? Eu acredito, assim, é uma conjunção de fatores, né? Nunca é um fator único. Eu acho que, assim, a gente já tem um histórico muito legal, né? Da geração, que a gente chama de geração da Cinemateca, que fez uma construção de um primeiro cinema aqui em Curitiba e tal, mais organizado, e que também pegou as primeiras leis de incentivo que a gente teve, né? A lei de incentivo de Curitiba, se não me engano, é uma das mais antigas do país, né? Sim. Então, isso acaba criando uma estrutura muito legal para ter essa possibilidade de produzir filmes. E aí veio depois, num segundo momento, a escola, a faculdade de cinema, né? Da FAP, da Unespar agora. Depois a gente teve também, então, e ali vários alunos se formaram, aí a gente tem cursos de pós-graduação também, de mestrado, depois veio o doutorado, depois vieram vários cursos técnicos para cá também, Centro Europeu. Então, aí, né, em 2012, a gente também começa o Olhar de Cinema, um festival internacional que traz diversas produções e traz diversos cineastas do mundo inteiro para cá. E aí, com isso, você vai criando um ecossistema que ele é muito... o solo está muito fértil para florescer, né, para florescer. E esse florescimento são as produções, são os filmes, e quando a gente tem políticas públicas de incentivo, esses últimos anos a gente teve muito forte, né, recursos tanto da Paulo Gustavo, agora da Aldir Blanc, do próprio Fundo Setorial do Audiovisual, que a gente teve vários filmes através de arranjos regionais, que são recursos que vêm do governo federal, né, através do Fundo Setorial do Audiovisual, mas que vai para o município, que vai para o estado. Então, com o terreno que já estava pronto para receber essas sementes, vieram vários filmes e realmente a gente está num momento muito legal, assim, dentro das produções aqui no nosso estado, na nossa cidade, né? Então, acho que vai muito dessa conjuntura de diversos fatores que estavam preparados para receber esses recursos, e aí sim, os cineastas daqui, né, os realizadores, os produtores, todo mundo que compõe esse ecossistema estava muito preparado para fazer grandes filmes, né? E é isso que a gente tem visto agora, realmente grandes produções sendo feitas aqui em Curitiba. Antes do Marino falar também, responder, mas tem o seguinte, né? Parece que também Curitiba tem... a mão de obra aqui seria mais barata, seria, né? Para fazer um filme aqui... Entre fazer no Rio ou São Paulo, que são os grandes centros... Eu acho que assim, a grande vantagem não necessariamente só a mão de obra, que claro, o custo de vida aqui é mais barato do que Rio e São Paulo, então acaba que é um pouco mais barato, mas eu acho que a grande facilidade primeiro, que a gente tem excelentes locações, né, e locações pouco exploradas, porque Rio e São Paulo, né, grava-se muito e meio que vai se esgotando a quantidade de locações que tem lá e acaba se repetindo muito. Então aqui ainda tem muita novidade, né, para ser explorada no sentido de locações, e a gente tem uma facilidade logística aqui também. E a gente tem uma infraestrutura de cinema aqui, a gente tem locadoras, tem estúdios que são aqui de Curitiba, né? A gente não precisa importar nada, trazer nada de São Paulo ou do Rio. A gente já tem toda essa infraestrutura. Você tem uma produtora, né? Exato. Eu tenho uma produtora aqui, a gente tem que é de cinema. Focada somente em cinema. Só em cinema. E com isso acaba que facilita muito, né? Porque em São Paulo você vai lá gravar em uma locação no dia e olha lá, aqui em Curitiba você faz 2, 3 locações, porque permite, né, ter uma mobilidade melhor. Até porque a cidade é mais, né, para se deslocar por ela. Exato, né? exato. E isso é um fator extremamente determinante para nós, né, porque a gente consegue otimizar muito a gravação. São Paulo, se você pega a Marginal lá num determinado horário... Exato, então faz uma locação. Então todas essas facilidades, né, e aí vai muito desse ecossistema que também que eu estava falando, que tem as locadoras de equipamento, de câmera, de luz, temos várias, temos estúdios pequenos, estúdios grandes para gravar aqui também. Isso acaba criando esse ecossistema que as pessoas olham para lá e falam, pô, São Paulo tá um caos, não dá para se locomover, já não sabem nem onde gravar mais porque a gente faz muita produção, vamos para Curitiba que é muito perto, né? Então acaba que muitas pessoas, muitas produtoras, muitas produções estão vindo para cá por conta disso, assim. E, bom, aí... Eu ratifico tudo que ele está falando. A gente tem um ecossistema extremamente preparado. Acho que a gente viveu um boom publicitário também nos anos 2000. Né? Muitas produtoras de publicidade que funcionavam aqui, que atuavam aqui. Hoje isso reduziu um pouco porque se transformou um pouco, né? A forma de se fazer publicidade, inclusive por conta da predominância hoje da internet e pouco da televisão. Mas eu acho que isso deixou um legado, né, Reinaldo? A gente teve aí essa situação toda da geração Cinemateca, essa
São 50 anos desse projeto da Cinemateca, que formou uma geração que estava preparada quando a lei de incentivo chegou para produzir, para discutir e fazer política audiovisual. E realmente o investimento tem vindo. Acho que o Brasil foi muito assertivo aí tanto na criação da Ancine, que é uma agência reguladora e fomentadora. Então, ao mesmo tempo que ela regula o setor audiovisual no Brasil, ela utiliza esses recursos que vêm da regulação para investir no fomento ao audiovisual. Ela é uma agência totalmente atípica. Se a gente olha as outras agências reguladoras do país, quase todas elas servem para regular o setor, né? E a Ancine tem um papel também de fomentar. Então, ao mesmo tempo que ela está recolhendo as taxas e a arrecadação da Codecine, que é um instrumento muito importante, ligado principalmente a telecomunicações, ela utiliza esses recursos para fomentar o audiovisual. A Cine é a antiga Embrafilme, né? Ela substituiu, de certa forma, no que tange o fomento, ela substituiu o que a Embrafilme fazia. Mas no que tange a regulação, era algo que não existia, né? Então, esses recursos que o Antônio está mencionando, do fundo, principalmente os do Fundo Setorial do Audiovisual, eles são carimbados, eles vêm do próprio setor audiovisual. Então, é um momento muito bom que o audiovisual vive, porque todo mundo, de certa forma, paga essas taxas, seja por meio da TV por assinatura, da exibição de filmes, da lucratividade que os grandes estúdios têm nas suas operações no Brasil, e essa lucratividade gera o pagamento de impostos e taxas, e são esses impostos, essas taxas que são revertidos para o setor audiovisual. Então a gente tem vivido um momento bom, porque a gente está muito consolidado em termos de mão de obra e de infraestrutura, e o recurso está vindo. Então, isso está oportunizando que Curitiba seja protagonista nesse processo em termos nacionais. A gente, recentemente, semana passada, nós recebemos aqui um dos diretores da Ancine, o Paulo Acoforado. Também estava aqui a diretora da Secretaria de Audiovisual, porque no âmbito federal existem duas frentes, né, para cuidar do audiovisual. Uma é a própria Ancine e a outra é a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. E essa secretaria tem um papel um pouco mais estratégico, que ela atua fortemente com os estados e municípios, né, na divisão desses recursos. Então, a gente teve na semana passada o diretor e a diretora daqui da Secretaria do Audiovisual, e a gente pôde anunciar um aporte do Fundo Municipal de Cultura de 1 milhão, que dentro dessa lógica do investimento federal nos transforma, esse 1 milhão vira 5, porque cada R$1 que o município coloca, o Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual e dos arranjos regionais, com dinheiro do Fundo Setorial, vai investir outros 4. Então a ideia é colocar 1 milhão para que a gente receba 4 e transforme isso num edital de 5 milhões, que para a cidade de Curitiba é um volume de investimento que a gente nunca teve para a cidade. E a mesma coisa o Estado do Paraná vai fazer, que funciona da mesma lógica. O Estado do Paraná pretende atrair aí uma conta que com os 5 da Prefeitura a gente inteiraria e chegaria em 30, né, que é o valor máximo que o Estado do Paraná pode receber somando município, capital e governo federal, e governo estadual. Então isso vai realmente dar uma boa acelerada aí nesse processo. A gente já teve um edital semelhante no passado, mas não chegou num volume de investimento desse, se eu não me engano, acho que foi um valor menor. E a gente entende que o papel do governo federal é esse mesmo, de colocar o recurso na mão do Estado e do município para que os entes federados possam fazer uma política de investimento no setor por meio daqueles agentes que atuam fortemente, né? Como é o caso do Antônio, como é o caso de diversos produtores aí que a cidade tem e que vem produzindo muito e fortemente. Bom, o Antônio citou aqui, né, diversas linhas aí de financiamento e tudo mais, e nós temos aqui em Curitiba, tanto em Curitiba como no estado, a Film Commission, né? Que foi criada aí recentemente, né? A Film Commission, por lei, ela já existia há bastante tempo, mas na gestão passada e agora mais fortemente na gestão do prefeito Eduardo, ela está ganhando realmente uma importância e um significado, né? O Estado também desenvolveu... E ela é vinculada à Fundação Cultural, né? A Fundação e a Secretaria de Turismo e o Instituto Municipal de Turismo e a Secretaria de Comunicação. Quem, na verdade, faz a gestão operacional e a presidência da Film Commission fica com a Secretaria de Comunicação. E a Fundação entra também com o seu papel de analisar os projetos que por ali passam, né, para entender como é que se pode dar esse gás, né, no setor, o que é que a cultura pode colaborar, o que a pasta da cultura pode colaborar para atrair boas produções aqui, que também tem o lado do turismo que projetem a cidade de alguma forma. Porque tem muita produção que passa, às vezes grava na cidade ou filma na cidade, e você não identifica muito. Via de regra, a ficção pode ou não colocar a cidade como protagonista dentro de uma produção audiovisual. O interesse da cidade, evidentemente, é que em algum momento se saiba que foi filmado, porque além do retorno financeiro que o filme traz, você pega, por exemplo, uma produção como essa do Marco Jorge, de 12 milhões, o
A Grafo também está agora iniciando um processo de produção de um filme que vai rodar agora em agosto, também com um investimento bem significativo. Boa parte desse recurso fica na cidade, né? Porque as pessoas aqui recebem o recurso, tem que contratar mão de obra daqui, equipamentos daqui, locações, né? A parte de alimentação. Em geral. O elenco pode não ser daqui, mas e tem elenco daqui também. A maior parte do elenco é daqui também. Então, assim, é muito de... a gente sempre fala que movimenta muito a economia local. Em diversos setores da economia. Esse pessoal fica no mínimo quanto tempo aqui, né? 3 meses. 3 meses. 2 meses, depende do tamanho do projeto. Agora você coloca, sei lá, 5 filmes por ano, com um orçamento de 10 milhões de reais cada filme. É evidente que isso tem um impacto... até por estudos de São Paulo, do Rio, cada R$1 investido, né, no cinema, ele gera R$7 que movimenta a economia, ele se multiplica, né, porque é um dinheiro que ele vai se multiplicando, porque é um dinheiro que, 12 milhões, parece muito dinheiro, assim, é um volume grande, mas esses 12 milhões é um dinheiro para fazer o filme, então ele tem que ser gasto, não pode ter lucro, não existe lucro, não tem margem de contribuição. É o orçamento do filme. É o orçamento do filme para ser gasto no filme, então isso é gasto em diversas... muitas vezes mais padrões hollywoodianos é pouco. É pouco, mas são mais de 1.000 pessoas muitas vezes envolvidas, direta e indiretamente. Hoje os 12 milhões de reais que 2 milhões de dólares, mais ou menos. Você não existe produção americana aqui. Não existe. Que você rode com 2 milhões de dólares. Mas o brasileiro faz milagre, né, Antônio? Sim. A gente consegue fazer muito com pouco. Né? Exato, e aí são filmes que têm um valor de produção, quando você vai ver, parece muito maior, por conta disso. Assim, a gente realmente consegue otimizar muito. E realmente o mais interessante é esse dinheiro que ele movimenta a economia local. Então, quando uma cidade, um estado investe no cinema, tem um olhar estratégico em cima do cinema, ele é um motor da economia. Ele vai empregar ali 1.200 pessoas durante muito tempo. E aí, se você tem um ciclo constante, ou seja, que não tenha quebras, porque o nosso cinema ele sofre muito de quebras, né? Então tá indo super bem, porque não vai, acabou, não sei o que, mudou a gestão. Quando você consegue construir isso, né, e criar esse motor funcionando sem parar, realmente ele é estruturante da economia da cidade, né? Ele tem uma contribuição fundamental para essa economia, ele pode ser fator preponderante, principalmente para atrair jovens para essa função. Porque os jovens, né, hoje em dia não querem trabalhar numa fábrica, não querem... E a indústria audiovisual, que é uma indústria, né, a gente até tem sindicatos na FIEP, na Federação das Indústrias do Paraná, vários estados têm, ele atrai muito a atenção do jovem, né, de se colocar no mercado de trabalho, de ter uma profissão, e dentro de um filme a gente tem mais de 100 funções dentro de um filme que a pessoa pode desempenhar, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, direção, roteiro... Deixa eu aproveitar essa tua resposta para te perguntar o seguinte. Marino, eu já sei, né? Que começou lá no teatro, é ator, depois virou gestor público da área cultural. Você começou... qual é a sua formação? Eu sou formado, primeiro eu me formei em Relações Públicas na UEL, em Londrina, mas já no final da faculdade eu não estava muito feliz com a faculdade e vim para cá estudar na FAP, na Faculdade de Arte do Paraná, o cinema. Já queria fazer cinema. Exato. Aí eu sou formado da faculdade? Fui a terceira turma, terceiro semestre, né? Era semestral. Mas o teu sonho era ser o quê? Diretor? Não, ator? Eu queria trabalhar com cinema e aí desde no começo até, curiosamente, nos primeiros 3 semestres de faculdade eu fiz muita direção de fotografia. Eu estava focado nisso, porém, no meio da faculdade, ali no 4º semestre, eu percebi que se alguém não assumisse a produção, não ia acontecer nada, né? Porque tinha muita gente querendo fazer, por exemplo... A parte de criação e pouca gente para produzir. Exatamente. Por exemplo, o Wellington Sari, que lançou um filme agora no Olhar de Cinema da minha turma, o Bruno Costa, que lançou filme agora e que fez A Cidade de Deus, a série, dirigiu, é da mesmo período, o Ali Muritiba era da minha turma, foi meu sócio. Então, várias pessoas ali estavam... E o Ali, por exemplo, tem uma história curiosíssima, né? O Ali era funcionário do Estado, né? Agente penitenciário. Ele foi meio que carcereiro, uma coisa exatamente. assim. E dali surgiu a ideia de fazer o primeiro filme que envolvia... Que é A Fábrica, que a gente fez. Envolvia esse ambiente onde ele depois a gente fez uma trilogia que a gente fez, né? 3 filmes dali. Então tinha muito talento lá. E eu percebi que se ninguém pegasse para produzir, não ia acontecer nada. Esses talentos iam todo mundo querer fazer e não fazer nada. Aí eu fui para produção. Aí eu fiz aí fiz outro, e desde então a gente fundou até a produtora e tô aí há 17 anos. Fomos durante 14 anos, a gente foi sócio. E foi parar lá em Cannes. Exato. A gente foi até com um filme antes, agora foi a minha segunda vez que eu fui para Cannes, e em 2013 a gente foi com o filme O Pátio,
que é um curta que também se passa dentro é um pátio de uma penitenciária ali em Piraquara, DEPEN, e o filme se passa todo dessa penitenciária, é um curta, e a gente foi para Cannes pela primeira vez, e agora, esse ano, eu fui para Cannes pela segunda vez. Não é só filme, né, Reinaldo? Hoje a gente tem uma produção também de séries, o streaming com essa força que ele tem e cada vez necessitando de mais produtos, né? Eu estou acompanhando agora a segunda temporada daquela série que foi feita ali em Foz do Iguaçu, o DNA do Crime, na Netflix. Não sei se você assistiu a primeira temporada, agora eles estão na segunda temporada. E é interessante porque eles usam muitas locações, ou pelo menos registram, né? Então, cenas em Toledo, em Maringá, interior do Paraná está sendo mostrado muito, assim, Cidade de Leste, Porto Iguaçu, a própria Foz do Iguaçu, porque é um filme, é uma série policial, né? A história é basicamente o cotidiano ali da Polícia Federal na Tríplice Fronteira. Então, você vê, isso dá um interesse muito grande da sociedade de assistir, porque são os temas que a gente lida no dia a dia, ou vê no dia a dia nos noticiários televisivos, né? E está indo muito bem, né? Quer dizer, você percebe que como tem também essa possibilidade de um produto audiovisual projetar uma determinada região. Porque eu fico pensando, o sujeito que está lá em Portugal assistindo uma série dessa, fala, um dia eu quero ir lá para Foz do Iguaçu, quero ver isso ao vivo. Também funciona como divulgador de um destino turístico. Você está trabalhando no imaginário das pessoas, né? A gente conhece Nova York muito pelos filmes e eu fui já para Nova York, mas antes disso eu sabia tudo que tinha lá por conta dos filmes, né? Então isso... tem isso, a pessoa às vezes quer conhecer o lugar, o bairro onde foi filmado. Daquele filme que ela viu, que ela adorou e se apaixonou e falou, nossa, que lugar legal, quero ir lá. Isso acontece muito, né? Vamos pegar um exemplo bem típico, né? O Notting Hill, né? Aquele filme, né? Um lugar chamado Notting Hill colocou no mapa turístico aquela determinada região de Londres, que era uma região que poucas pessoas visitavam, conheciam. Eu tive uma experiência pessoal, uma das muitas vezes que eu estive em Cuba, em Havana, a gente foi num restaurante, e o restaurante era numa casa, num prédio, né? Na verdade, não era uma casa assim de rua, mas um prédio, onde foi feito aquele filme Morango com Chocolate, né? Que em espanhol chama, acho que é Fresa e Chocolate. Um filme, né, famoso, que foi premiado e tudo mais, e era a casa do personagem. E aí eu tinha visto o filme, então eu reconheci todo, né? E o ambiente estava lá intacto, assim, né? Então é muito legal isso, né? Você conhecer uma locação, né? De um filme que você assistiu, um filme, a gente fez um exemplo bem nosso aqui, a gente fez um filme chamado Ferrugem, que foi no litoral, ali em Pontal. E aí a gente gravou numa casa, né? Era a casa de praia do personagem, da família dele, e depois que a gente terminou de gravar, aí rebatizaram a casa como Toca do Ferrugem. E aí virou a Toca do Ferrugem. O Ferrugem foi premiado, não foi? Foi. A gente ganhou o melhor filme em Gramado, a gente foi pro festival de Sundance também. Ele é seu, esse filme? Eu que produzi. O Ali que dirigiu, eu que produzi. Direção do Ali Muritiba. Exato. Eu me lembro. E aí, então, virou a Toca do Ferrugem. Aí todo mundo ia lá ver a Toca do Ferrugem, que é o filme que foi gravado. Conhecida, Ela é uma atriz daqui, a Tiffany. Isso. Ela é daqui daqui de Curitiba. Eu lembro que esse filme foi... Mas agora ela tá fazendo carreira na sua vida. Tá. Então, por conta muito do filme, né? Sim, ele abre muitas portas, né? Aí você pega a Fabiola Nascimento, por exemplo, que ela estava no Estômago 1, né? Isso. E a partir do Estômago 1 ela foi chamada para a TV Globo e fez uma carreira toda. Sim. Eu cheguei a trabalhar com ela. Me lembro do dia em que a gente foi se apresentar, ela fazia um espetáculo comigo infantil sobre Leonardo da Vinci, direção do Maurício Vogue. A gente foi para Antonina, fazer lá no Festival de Antonina, e ela falou, eu vou fazer um teste para um filme que tem que falar italiano, e você morou na Itália, você pode me ajudar um pouco e tal? Eu falei, claro, e tal. Me lembro que ela estava na véspera do dia que ela ia fazer o teste no dia seguinte com o Marco Jorge. Ela passou no teste, fez um sucesso enorme com o filme. O Estômago é um filmaço, né? O 1, pelo menos, eu não vi o 2, né? Foi filmado ali no Bar Palácio, em vários lugares aqui de Curitiba, na região central, ali. Na Rua São Francisco, ali, tem um restaurante famoso ali na Rua Iguaçu, onde era a cozinha do restaurante, o italiano, o Giovanni, que morava aqui em Curitiba. Isso, exatamente. Nós tivemos grandes cineastas já em Curitiba, né? Um deles, o Silvio Bach, né? Que foi um dos precursores aí, né? Fez o Lance Maior em 68, né? Com a Regina Duarte, a Reginaldo Faria. Tem o Silvio Bach, a gente também tem o Fernando Severo, tem o Palito, tem o Beto Carminati, o Pedro Merege, os irmãos Schumann. Assim, a gente tem o cinema de Curitiba começo já há muito tempo atrás. Silvio fez também o Aleluia Gretchen. Aleluia Gretchen, sim. Um longa. Então a gente teve muito. A minha geração foi muito influenciada por essa geração, né, que veio antes da gente. E eu tive aula com vários deles, inclusive, né, com o Severo eu tive aula, com o Carminati tive aula, então isso
essa junção de gerações e criar esse ambiente, né, que a gente tenha todo mundo atuando, é muito importante, né, para que tenha uma passagem de bastão também, no sentido de passar conhecimento, passar experiência, né, eles continuam fazendo os filmes deles também, e a gente vai entrando mais pessoas dentro do mercado, o mercado vai se fortalecendo, um vai puxando o outro também, né, quando eu vou para Cannes, eu não estou representando só a Grafa Audiovisual, eu estou representando Curitiba, estou representando o Paraná, sabe, então isso é muito importante, né, de entender que é isso que eu sempre falo desse ecossistema. Essa sua ida para Cannes foi você foi como diretor do Olhar de Cinema? Não, eu fui como produtor, convidado para levar projetos para lá, para apresentar para coprodutores, né, produtoras, na verdade, francesas. Então, tive uma agenda de reuniões lá para apresentar projetos nossos aqui para possíveis investidores franceses. Os festivais, geralmente, paralelamente ao evento em si, da exibição dos filmes e do julgamento dos filmes, eles geralmente têm essas feiras de negócios, rodadas de encontros. Exato. Eventos de mercado. Eventos de mercado que eles chamam. É como uma feira de outro setor, né? A pessoa vai lá vender seu produto. Exato, né? como uma feira do livro. Vai lá vender livro, na verdade, no filme, feira de filmes, você vai lá vender direitos de filmes. Não vai vender o filme físico, mas vai vender direitos para você exibir. Você é polonês e quer exibir o filme na Polônia. Quanto que eu pago para poder exibir o filme lá? Então, a negociação é mais ou menos nesse sentido, assim. E também de coproduções. Certo. Então, eu vou lá, por exemplo, agora a gente vai fazer um filme aqui, vai gravar em agosto, que a Marina até comentou, chamado Nova Éden, e ele é em coprodução com a Polônia. Então, a Polônia está investindo um dinheiro nesse filme. Mesmo em guerra, a Polônia está em... A Polônia não está em guerra ainda, né? A Ucrânia está... desculpe, a Ucrânia, perdão. A Polônia está ali do lado, só esperando o que vai acontecer. Mas, então, eles estão investindo nesse filme, que é um filme nosso, a gente vai gravar aqui, a gente é majoritário, e a gente conseguiu esse investimento polonês, sabe? Porque se passa numa comunidade polonesa em 1920, que chegou aqui no Brasil. A maior comunidade polonesa do Brasil está aqui no Paraná. E sempre tem um interesse cultural quando há uma cooperação internacional, né? Algum tipo de tema, algum tipo de intercâmbio cultural. Então, é muito profícuo quando você consegue, inclusive, fazer um filme com dois países, porque você repercute nos dois ambientes, né? E você faz um filme circular, de certa forma... Ele além de brasileiro, ele é um filme europeu também. Exatamente. Então, na União Europeia, ele tem uma facilidade de circulação muito grande. Inclusive, por exemplo, o filme que o Marco Jorge fez, o Estômago 2, tem coprodução com a Itália. Tem cenas rodadas na Itália, tem atores italianos. Tem um ator italiano que mora aqui no Brasil, né? Que é o Nicola Siri, né, que faz um dos protagonistas do filme. Mas você tem essa facilidade depois de fazer o filme circular, inclusive em canais de televisão, depois vender para... Abre muitas portas, você ter principalmente um mercado, né? Eu me lembro que nos anos 2000, mais ou menos, foi rodado um filme aqui que era a direção da filha do Clint Eastwood. Não sei se você lembra disso. Eu lembro porque eu trabalhava na Gazeta do Povo. Que ano que era isso? Mais ou menos 2000. Eu cheguei em 2006. Um pouquinho mais, talvez 2002, por aí. Eu já não estava aqui ainda. E a redação da Gazeta foi uma das locações do filme, né? Não era o Power Play, não, né? Era outro filme. Eu não me lembro. Também foi um filme dessa época. Teve, esse eu lembro. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá no shopping. Eles usaram a redação da Gazeta de madrugada, né? Puseram jornalistas fakes lá para fazer de conta que era uma redação e tudo mais, né? Eu lembro que no dia seguinte eu cheguei para trabalhar, eu e meus colegas. A minha mesa estava totalmente diferente, né? Porque eles botaram outras coisas lá na mesa, mapa na parede e tudo mais. Mas era um filme, acho que era uma produção americana, enfim, mas foi rodado aqui. E só por uma questão de justiça, né? Eu citei aqui o Silvio Bach, vocês também citaram outros cineastas importantes nossos. Também teve aqui o Anthony Quinn, né? Veio filmar aqui. Um filme do Rubem Genaro chamado Oriundi, que falava um pouco sobre a trajetória italiana aqui no Brasil, né? E foi realmente um momento muito significativo, mas eu acho que soma... Também 20 e poucos anos atrás, né? A mais até, acho que já quase 30 anos atrás. Porque veja, o que acontece? Tudo é um somatório, como o Antônio falou, né? Essa geração que passou bastão para eles, o advento da escola de cinema, que realmente foi um acerto, né, de governos passados. Nós perdemos uma coisa importante que tinha no âmbito do Estado, que era o prêmio estadual de cinema, que na época dava R$1 milhão, que deveria corresponder hoje a quase 5, 6 milhões, por aí. Um prêmio desse. Então, é um instrumento importantíssimo que eu acho que o Estado do Paraná deveria retomar, porque o Estado tem mais, digamos, capacidade de investimento nessa monta, né? Porque no âmbito do município, você tem que pulverizar um pouco o investimento, né, Reinaldo? Não dá pra gente, o município de Curitiba, sei lá, usar o recurso da área cultural para premiar um longa com R$5 milhões, é uma coisa que fica um pouco
digamos, incapaz para o município. Vocês falaram há pouco que um dos filmes aqui custou 12 milhões, né? É quase metade disso. Pois é, exato. Agora o Estado tem mais orçamento e poderia, né, ter uma atuação forte nesse sentido. Então, de repente, a retomada do prêmio estadual seria muito importante. Porque o município tem que atuar mais no desenvolvimento de roteiro, na produção de curta-metragem, são fases que vai formando uma geração. Como o Antônio falou, quando a lei de incentivo começou, que é uma das mais antigas, você já tinha uma geração que sabia o que fazer com aquele recurso. Então, por isso que foi muito rápido a produção de curta-metragem naquele início da lei de incentivo e que viabilizou aí várias produções e formou toda uma geração que veio depois. Então, some-se a isso. Há um investimento feito pelo governo do estado na escola de cinema. E mais recentemente, agora, os recursos federais que têm vindo, eu acho que isso é um somatório de esforços aí que tende a transformar o nosso ambiente extremamente favorável para a produção de curta, de longa, de série, enfim, de tudo aquilo que o audiovisual propõe. E também existe, talvez hoje, não sei, Antônio, você possa responder com mais propriedade, porque eu sempre estava do lado de cá das câmeras, né? Mas hoje tem uma facilidade maior pela tecnologia, né? Pelo avanço da tecnologia de se filmar, né? Antigamente a gente passava horas, né, esperando para... Ainda é assim, né? Os atores mais esperam do que filmam. Isso não mudou nada. Hoje dá para fazer filme com celular, né? Exato. Né? Hoje o digital, né? Aí facilitou bastante, porque isso não tem mais esse processo de película, né? Do analógico, de ter que mandar para um laboratório, revelar, ver como que ficou. Não existe mais lata, né? Exato. Então é tudo mais rápido. Tá no cartão, tirou da câmera, vai para o computador, você já sabe a imagem final que você tem. Então, isso também barateou, porque hoje as câmeras estão muito baratas, né? A gente estava falando aqui no começo da Blackmagic e tal, que é uma câmera excelente para gravar um filme. Já foram vários filmes gravados com essa câmera, que é uma câmera que não custa menos de 10 mil reais, né? Então... Mas a questão isso facilita também a questão da iluminação, o tempo de montagem de iluminação, de fotografia. Exato, porque aí também tem uma questão do digital, que com o avanço tecnológico, que cada vez precisa de menos luz. E se tem menos luz, a alocação de equipamentos para fazer um filme é mais barato, porque necessita menos luz. Então, tudo isso acaba ajudando bastante a, de uma certa forma, democratizar o acesso ao fazer cinematográfico. Né? Com menos tempo, digamos, que você tem que despender para uma produção, você tem menos custo de locação, de locação de equipamento, uma série de tempo, de diárias de filmagem, porque um filme o custo dele é medido na quantidade de diárias que você tem. Né? Porque é ali que está os atores, que está o catering, que está a alimentação, que está toda uma infraestrutura. A gente paga tudo em semanas ou diárias, né? Então, assim, quanto mais tempo você leva para fazer uma produção audiovisual, mais ela vai custar, né? Então, se você tem avanço tecnológico, né? Substituição, na verdade, de tempo que você perderia, porque você precisaria mais tempo, fazendo em menos tempo, você tem menos custo. Então, isso também facilita um pouco o trabalho e o desenvolvimento de novos produtos, né? E faz com que produtores como Antônio engatem uma produção na outra, quer dizer, termina de filmar um, já tá pensando já tá entrando acho que a tecnologia ajuda muito, principalmente quem está começando, assim, né? Porque é isso, com o celular você consegue uma qualidade de imagem 4K e gravar um filme que antigamente, né? Quando eu comecei ainda eu estava na transição do analógico para o digital, quando eu comecei a entrar na faculdade de cinema. E aí as câmeras digitais ainda eram muito ruins, né? Gravava em 420p, aquela imagem tipo da TV de tubo, vamos pôr assim, né? Então era aquela qualidade. Hoje em dia não, né? Uma pessoa que está começando consegue com o celular gravar num 4K, numa imagem excelente e claro que também esse avanço tecnológico também, as câmeras ficaram muito caras, né? Ao mesmo tempo o digital, né? E aí quando você vai para uma produção mais profissional, por isso cada vez os orçamentos estão mais caros, porque a câmera, agora a gente tem câmeras da Arri, Alexa, que grava em 4K e com uma super definição de contraste, de latitude para conseguir depois mexer essa imagem, né? Então isso também são câmeras que passam de 1 milhão tranquilamente o valor de compra dessas câmeras mais profissionais. Isso afeta a alocação do equipamento também. Exato. Quanto então, mais caro o aluguel. Exatamente. E mais caro o seguro, mais caro tudo, né? Então cria essa questão, mas eu acho que é bom porque a gente tem os opostos, né? A gente tem a câmera muito barata, que você consegue fazer um filme, e ao mesmo tempo você tem a câmera super profissional para filmes maiores e produções mais de longas metragens e séries, né? E no que tange o município, Reinaldo, acho que também as últimas gestões da cidade de Curitiba têm feito um investimento forte na parte de exibição cinematográfica, né? A gente retomou aí equipamentos que estavam fechados, né? A gente, no final dos anos 2000, a gente teve ali a situação de fechamento de 2 salas da primeira década, né? 2 salas importantes, que era a Ritz e a Luz,
né, estavam na Rua 15 por conta de atualizações de legislação de segurança, e o município conseguiu devolver essas salas em 2019 com a abertura do Cine Passeio, depois, mais recentemente, com a digitalização do Cine Guarani, com a digitalização agora esse ano da Cinemateca, e o Teatro da Vila também, com o equipamento que fica lá na periferia, que também tem projetor de última geração para exibição de filmes. Então, o município, isso desperta o interesse também pelo audiovisual, porque as pessoas consomem também mais audiovisual, consomem mais o audiovisual local. Esses equipamentos, via de regra, eles são, digamos, a classe artística, a comunidade do audiovisual utiliza esses equipamentos para os seus lançamentos, para os seus encontros, para os seus testes de película. Então, são investimentos importantes também que vão consolidando todo um setor. Claro. Quer dizer, desde a ponta do desenvolvimento de roteiro, quando você consegue um prêmio da prefeitura, alguma coisa, até a etapa final, que é a exibição, né? Você tem praticamente a cadeia completa. É um mercado muito complexo, né? Então todos precisa ter a sala de exibição, né? Exato, também, né? Tem tudo isso faz parte desse ecossistema e desses elementos, né? E esse ano é muito interessante, porque foi a primeira vez que o Olhar de Cinema tem 14 anos, né? O Festival Internacional de Curitiba, foi a primeira vez que a gente só fez em espaços públicos, né? Então, porque a gente sempre tinha que ir para shopping. Mas inclusive, aí, Antônio, a gente já está quase no finalzinho aqui, mas queria só aproveitar rapidamente. O Olhar de Cinema desse ano, né? Teve um recorde de filmes paranaenses, né? Exato, a gente teve filmes paranaenses em toda a programação. De várias cidades aí, né? De várias cidades. A gente tem uma mostra chamada, desde o começo, uma mostra chamada Mirada Paranaense. Essa mostra... Como é o nome? Mirada Paranaense. E era muito... Acabava que ela tinha muitos filmes de Curitiba. E esse ano a gente teve filme de Sapopema, tivemos filme de Maringá, de Foz, de Londrina. E isso a gente ficou muito feliz, porque realmente virou paranaense, né? Porque acabava que muitas vezes era Mirada Paranaense, mas tinha um filme do interior. E esse ano não, a gente teve muitos filmes do interior e muitos filmes, longas metragens também, aí a grande maioria feito em Curitiba, em diversas mostras. Desde clássicos, né? Passando o filme do Fulgraf, que foi um diretor que gravou lá. O Frederico gravou lá em Foz, né, a questão da construção da usina lá e tal, e da hidrelétrica. E tivemos um filme de cineasta iniciante, que é a Ana Catarina, o Torniquete, que foi gravado todo em Curitiba. Com a Marieta Severo. Com a Marieta Severo, justamente. Nem Toda História de Amor Acaba em Morte, que é do Bruno Costa, que também fez a estreia em Curitiba aqui. A gente teve do Wellington Sari, o Verde Oliva, que foi o filme de encerramento do festival. Então, assim, o festival foi permeado realmente de filmes curitibanos, paranaense, muito por conta desse momento, né? Desse momento que a gente está vivendo. Exato, da Paulo Gustavo, mas teve filmes que são de arranjos regionais, por exemplo, do Bruno, ainda porque o filme demora muito tempo, né? Para ser produzido, para ser finalizado. Então, às vezes é um período de 4, 5 anos. Por isso que o investimento público, seja federal, estadual, municipal, ele tem que ser constante, porque é algo que você atua hoje para ter uma colheita daqui, que nem, né? Você está plantando para ter uma... Né, 4 anos, 5 anos, né? É um tempo então, bem... a gente viu muito filme paranaense justamente porque houve também essa questão da Paulo Gustavo, que ajudou bastante, que colocou muito recurso, até em município pequeno. Eu recebi outro dia lá na Fundação Cultural um produtor de Rio Negro, tá lá com longa-metragem, que ele fez tudo feito lá na cidade, um produtor local lá na cidade. Então, você veja que até um município pequeno como né, tá conseguindo fazer a sua produção. Isso é interessante, porque acaba depois sendo desovando num evento importante como é o evento do Olhar de Cinema. Então você tem que ter espaço para tudo e pensar que em algum momento aquilo que está sendo produzido vai ter que ser exibido e quem sabe vai para um canal de televisão. E também, os festivais são o grande canal aí de chancela, né? A gente aposta muito no festival, no Olhar de Cinema, como a gente jogar a luz para alguns filmes, né? A gente faz uma seleção, a gente recebe mais de 2.000 filmes, até tá falando com o Marina, e seleciona 60 filmes contemporâneos. O festival tem 92, mas tem os filmes clássicos, você veja como se produz, né? 2.000 filmes numa edição. Ano que vem são outros 2.000. Exato. E aí a gente tenta jogar a luz em alguns filmes para justamente ele potencializar, né? Até recebi mensagens do próprio, enfim, de um dos filmes, não vou revelar aqui, agradecendo, porque, amigos meus ficaram sabendo do meu filme por conta do festival. Eles nem sabiam por mim, entendeu? Então, porque o festival tem esse poder realmente de de impulsionar os filmes, né? É um primeiro momento. Literalmente de projetar o filme. Projetar o filme, de uma outra maneira, não aquela... E é exatamente a performance do filme no festival que abre uma porta, por exemplo, Renato, com uma distribuidora, né? Aí para o filme conseguir, por exemplo, entrar num circuito de exibição.
né? Porque o filme fatura quando ele consegue entrar no circuito exibidor grande, né? Então ele entra pelo menos 1, 2 semanas que fica em cartaz e você consegue colocar ele no país inteiro. Então, muitas vezes a porta de entrada é o festival. Ele ter passado por um festival, ter sido bem recebido, aí desperta o interesse da distribuidora e fala, eu vou apostar nesse filme, vou apostar nesse produto, né? E aí é a distribuidora que abre as portas com o mercado exibidor, né? Com os donos de cinemas, né? Porque se o dono do cinema não quiser pôr o filme, ele não põe, né? Então existe essa questão toda que é tudo uma lógica de indústria mesmo, né? Exato, é uma indústria, é uma linha de produção, né? E você tem que meio que seguir começa com a cabeça de um roteirista lá, que desenvolve um roteiro, que depois vai virar um projeto para mandar para um edital, para conseguir financiamento, para conseguir viabilizar a produção, e você produziu, não é dito que você vai conseguir nem viabilizar a exibição. Né? Então, aí por isso os festivais têm um papel importante até chegar nas distribuidoras e do ponto final, que é o cinema no público, e quem sabe um dia virar acervo, né? Porque essa é a cadeia de um produto cultural, né? A criação e o ponto final é uma cinemateca onde um dia ele vai virar acervo para ser preservado, dependendo do êxito que aquele filme... futuras gerações. Exato. Olha, infelizmente o nosso tempo aqui já chegou ao final, mas quero agradecer muito aqui a presença de vocês hoje, aqui no Grandes por Bessa, Marino Galvão Júnior, né? Exatamente. São 2 júniores aqui. Somos parentes. E, aliás, formado em Relações Públicas também. Você também é formado em Relações Públicas? Só que pela Universidade Federal. Nossa, eu não sabia. Então, Marino Galvão Júnior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, e o Antônio Gonçalves Júnior, que é cineasta, existe essa definição, ela está correta? Tá. Cineasta ou diretor de cinema? Quem faz cinema é cineasta. É cineasta, né? Certo. Até o Coppola já andou por aqui, né? A gente, infelizmente, não falou dele, mas enfim, né? Teve ano passado, já 2 vezes, né? Duas vezes. Mais recentemente agora... foi tema do último filme dele, né? Do Megalópolis, ele estava justamente divulgando que nós temos lá no Cine Passeio, quem quiser ver, tem o cartaz do Megalópolis assinado pelo Coppola, está lá na nossa sala do acervo. Ele teve há pouco tempo aqui, né? Exatamente. Faz esse ano ainda. Faz um ano mais ou menos. Não, foi ano passado. Foi ano passado, final do ano passado. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, parabéns, né, pelo festival, pelo sucesso dele, Marino também, né, por toda essa movimentação sua aí na área cultural que eu tenho acompanhado também. Parabéns, e que viva o cinema paranaense. Viva o cinema paranaense. Brasileiro. Obrigado. E, sobretudo, o cinema paranaense. Legal, ótimo. O Grandes por Bessa desse sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, um ótimo final de semana a todos. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.